problema é, as pessoas travam porque elas não têm direção. Elas não têm um propósito, elas não têm uma ideia de um plano de vida. Muitas pessoas começam a viver, a partir ali dos 18 anos, a fazer o que, né, os pais fazem, ou o que a mãe mandou, ou o que eles mesmos pensam em fazer, e não seguem um caminho específico, apenas fazem o que vai acontecendo. E não está errado, tudo bem, cada um tem seu caminho, cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Mas acho que para certas pessoas que gostam de ter as coisas mais organizadas, pessoas mais metódicas, é importante a gente conseguir traçar um caminho para ter na cabeça a certeza de onde a gente anda. Nunca a gente vai ter certeza de tudo, mas é bom a gente ter um pouco de plano para que possa seguir se as coisas se desenrolarem da forma como a gente pensa que pode se desenrolar. Então, quando a gente não tem direção, a gente fica travado, tem medo de escolher errado e tem medo de não escolher também. Quando se apresenta mais do que uma opção, a gente se perde. A pergunta errada é a gente se perguntar o que a gente vai ser quando crescer. O que eu quero fazer, né, quando eu crescer, qual vai ser o meu propósito quando eu crescer. A pergunta certa é a gente trazer para o momento presente. No que eu vou querer crescer agora? Na multitude de tempo e escolhas que a gente tem na vida, a gente pode ser mais do que somente uma coisa. Isso também a gente vai trabalhar nesse vídeo. O pensamento do projetista envolve curiosidade, reformulação, colaboração, processo e ação. E é isso que eu quero trazer para vocês entenderem um pouquinho. São 5 atitudes principais que a gente precisa para projetar a nossa vida de uma forma decente. A primeira é ter curiosidade. Curiosidade com base no que a gente gosta, entender o que a gente pode gostar, o que é o melhor para o nosso momento. A reformulação, ser capaz de, a cada momento, entender que as coisas mudam, que a política do Brasil muda, que a política mundial muda, que culturas vêm e vão. A colaboração, então, entre várias frontes da nossa vida e com várias pessoas diferentes, que o ser humano é um animal sociável. Então, para ter sucesso também tem que ter essa noção. Atenção ao processo, né? Ter atenção no que vale a pena, no que tu está fazendo, se dá realmente foco naquilo. E o viés para ação, né? Que é algo que eu já trabalhei em alguns outros vídeos, que é o fato de muitas pessoas ficarem somente no planejamento, principalmente quem é mais metódico, e tem dificuldade de realmente começar a fazer as coisas. O viés de ação é essencial. Muitas pessoas só agem e não planejam, e saem na frente das pessoas que só planejam e não agem. Por que a gente trava, então, durante a vida? Porque a gente tem crenças disfuncionais sobre nós mesmos, que acabam forçando, né, a gente a agir de certas formas, porque parece verdade, mas não é. Então, um exemplo de uma crença disfuncional é que a gente precisa ter uma paixão, que a gente precisa gostar de algo desde pequenininho. Assim como aquelas pessoas que querem ser médicos desde que tem 3, 4 anos de idade. Eu não sou um exemplo disso. E a maior parte das pessoas não é um exemplo disso. Mas não se sinta mal. Menos de 20% das pessoas têm uma paixão única. Quero ser jogador de beisebol desde os 3 anos de idade. Menos de 20% das pessoas são assim. E ainda assim, 80% das pessoas conseguem, muitas vezes, ter um sucesso ou ter, né, algum tipo de relevância dentro do meio delas, mesmo sem ser a paixão delas. Porque muitas vezes as pessoas não têm paixão. É boa em várias coisas, tem vários interesses. Então, o mito, né, é que a gente precisa ter uma paixão, e a realidade é que apenas 20% das pessoas têm. A segunda crença é que a gente já deveria estar sabendo, que a gente já deveria saber tudo que a gente precisa para trabalhar sobre alguma coisa, ou que a gente já está atrasado, porque tem pessoas com 12, 13 anos que sabem mais que nós. Mas o tempo é individual, né, e nunca a gente tem que se prender nisso, porque não existe prazo de validade para as coisas. Tem pessoas que com 20 anos têm uma empresa de sucesso, e tem pessoas que chegam a começar a fazer empresa com 60 anos e viram uma franquia mundial, né, o exemplo do KFC. Então, várias coisas nesse sentido que a gente precisa trabalhar também. A crença 13, então, seja a melhor versão de si. A gente não tem uma única versão de nós mesmos. Assim como nossos interesses revolvem em muitas coisas diferentes, a gente tem várias versões boas de nós mesmos. Tem a minha versão psiquiatra, tem a minha versão, né, jogador de futebol, tem a minha versão, enfim, inúmeras. E a gente precisa saber trabalhar com essas versões dentro de nós mesmos. O que a gente vai escolher no momento presente que mais condiz com as nossas inspirações e com a nossa temporada de vida atual. E as 5 ideias práticas que eu gosto de trazer para as pessoas, né, que pedem, que me solicitam algum tipo de auxílio sobre isso, porque é o que eu uso comigo mesmo também. Né? São coisas que eu trouxe de ver realmente outras pessoas, de estudar outras coisas, de ver outras apresentações sobre o mesmo tema. Então são ferramentas que funcionam para qualquer pessoa se tu começar hoje. A primeira ideia é conectar os pontos. Então, tu ter significância em alguma coisa é a mesma coisa que tu ter coerência dentro do teu né, do teu mundinho da tua cabeça, né? Quem eu sou, o que eu acredito e o que eu faço. São 3 perguntas que a gente precisa responder para nós mesmos. Tu precisa saber dizer para ti mesmo, ou seja, para outra pessoa que vier lhe perguntar quem tu é, o que tu acredita, né? O que tu realmente acredita, né, em questão do que tu faz, né? Eu faço
eu sou médico porque eu quero salvar vidas, né? Então é isso que eu acredito. E eu salvo vidas. E o que eu faço no final, né? Eu sou médico, né? Quem eu sou? Meu nome é João, eu sou médico, eu ajudo pessoas a melhorarem a sua saúde mental, a desenvolverem autoestima, a criarem uma versão melhor delas mesmas. E basicamente responde essas 3 perguntas, né? Então o mesmo vale para ti. Quem tu é, o que que tu faz e o que que tu acredita que né, a tua tarefa de vida assim ajuda na vida dos outros. Então eu sempre digo assim, escreve, que a gente consegue trazer mais ideias para o papel. Então escreve 2 textos. A primeira é a visão sobre o teu trabalho, por que que tu trabalha e por que que vale a pena trabalhar. E a segunda é uma visão sobre a vida. Qual que é o sentido maior da tua vida? Né? Cada um vai ter o seu próprio sentido. Eu acho que a vida funciona muito assim, a gente tem que definir o nosso próprio sentido de vida. Mas qual que é o sentido da tua vida hoje? E qual que é o valor que tu dá a isso? A segunda ideia, então, são problemas de gravidade. Né? Eu gosto de dizer dessa forma porque a gente não briga com a gravidade. Então, ou a gente aceita aquilo que está acontecendo, ou a gente contorna, tenta fugir, de certa forma. Né? E vai acontecer muitas vezes na tua vida que tu vai ver problemas que dá para se classificar como problemas de gravidade. Né? É um exemplo, né, um exemplo que eu dou porque gravidade a gente não tem como lutar. É uma coisa que existe e está ali. Então, vai ter momentos da tua vida que vai ter um luto, vai ter um falecimento, não tem como tu ressuscitar a pessoa, não tem como tu fazer aquilo acontecer de uma forma diferente. Então, ou tu aceita, ou tu foge. E isso eu acho que é super importante quando a gente faz um planejamento de vida, entender que vai acontecer esse tipo de coisa e que a gente precisa estar disposto a aceitar ou lutar. E isso tem que estar dentro do nosso planejamento, porque vai acontecer eventualmente. A terceira ideia, tá? É muito importante que a gente não tenha somente um plano de vida, que a gente tenha, no mínimo, assim, 3 planos de vida. Por que isso é importante? Porque a gente consegue abrir o leque para coisas diferentes. Então, o que seriam os planos? Né? O primeiro plano é o que tu está vivendo hoje. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou médico, eu estou fazendo residência em psiquiatria, seria esse o plano, terminar minha residência. Né? O segundo plano seria se tudo desabar. Então, eu sou bom em alguma outra coisa, eu sei fazer, né, de repente eu tenho um curso técnico em elétrica, eu sei fazer, né, a parte elétrica das casas, eu sou bom em oratória, eu consigo ensinar outras pessoas, eu sou bom em inglês, eu posso ensinar outras pessoas. E o terceiro plano seria um plano sem amarras, né? Seria aquele plano, né, a pessoa pensar realmente sem colocar os pés no chão. Vou criar uma empresa, vou fazer alguma coisa diferente. E por que isso é importante? Assim, a gente tem que ter esses 3 planos também para entender a nós mesmos. Muitas vezes, quando a gente define somente um plano, a gente fica preso naquele mundo e muitas vezes na nossa vida, esse segundo e esse terceiro plano servem como uma fonte de experiência, né, de entendimento de nós mesmos, para a gente também usar algumas dessas alternativas, desses outros planos, para se sair bem no nosso plano inicial. E caso o nosso plano inicial não dê certo, a gente já tem outras coisas estipuladas e montadas na nossa vida que a gente pode seguir, né? E fica tranquilo, também é uma fonte de segurança para ti mesmo. A quarta ideia, então, são protótipos. É sempre importante a gente testar antes de apostar tudo numa coisa. Então, eu sempre digo isso para as pessoas que estão na faculdade. Se tu não sabe se realmente é o que tu quer na tua vida, antes de tu entrar na faculdade, ou logo tu entrou na faculdade, conversa com alguém que já terminou a faculdade. Pô, eu quero ser médico, eu tenho 17 anos, vou fazer faculdade de medicina, mas eu acho que é muito difícil pagar, né, o valor da faculdade, eu acho que é muito difícil entrar na faculdade de medicina na federal. Antes disso, conversa com um médico, conversa com alguém que tu tenha, né, mais próximo de ti. Tenta conversar com alguém na internet, de repente. Pergunta por que tu é médico, o que é o bom e o que é o ruim de ser médico. Será que eu sou de tal e tal jeito? Será que vale a pena fazer medicina por isso? Eu acho que é essencial para a gente entender que é muito importante para a definição de plano de vida ter um conhecimento prévio daquilo. Tu saber mais ou menos como funcionam as coisas. E nesse momento que tu escuta essa outra pessoa que está falando, tu vai ter o viés dela e às vezes vai ir em contraponto ao teu viés. E é muito importante que tu valorize mais o viés dela do que o teu. Porque muitas vezes, tirando, né, excetuando-se assim, situações muito difíceis de acontecer, a gente é muito senso comum. Por mais que tu se sinta muito mais inteligente que a média, ou muito mais, né, com muito mais propriedade para falar sobre alguma coisa, ou tenha mais experiência, tu vai ser, muito provavelmente, uma pessoa né, da classe mais comum possível. Assim, tu não vai ser a pessoa que cria, né, vacinas, que cria coisas dentro da área da medicina. Muito difícil que isso aconteça. Não estou dizendo que não vai ser o caso, mas muito difícil. Então, escuta uma pessoa que vive aquele mais comum e usa o viés dela, sabe? Não te ilude com o que pode acontecer se der tudo certo. Te garante com o que pode acontecer se tudo for normal, como a maior parte das vezes acontece e a maior parte das pessoas acontece. Então, dois tipos de protótipo. O primeiro é conversas protótipo, então a gente encontra alguém que já vive isso. E o segundo, né, que já foi ilustrado, e o segundo é experiências protótipo, quando tu vive um pedacinho daquilo. Claro, tu não tem como viver um pedacinho de ser médico antes de realmente entrar na faculdade de medicina. Mas tem outras situações que a gente consegue fazer isso, com certeza. Ah, eu quero me mudar para a Holanda, né? Daqui a pouco faz um intercâmbio, né? Faz alguma coisa do tipo e entende um pouco mais como é a cultura, como é as coisas e vê se vale a pena fazer. A quinta ideia, então, é a gente escolher bem e depois, só depois, a gente soltar. Então, quando a gente vai escolher, tem muitas opções, né? Então, eu posso ser
Isso dizendo de carreira, mas isso vale para tudo, né? Para relacionamento, para, né, como eu disse agora também, local que tu vai viver, geográfico. Então serve para todos os sentidos da tua vida. Mas claro, a maior parte das pessoas busca um plano de carreira, né? Então tu vai ter muitas opções, dizendo, né, direito, medicina, engenharia, arquitetura, enfim, isso falando só de cursos, né, pra gente fazer. E aí vai ter tantas opções que tu fica, né, perdido. Como tu faz para tu escolher? Tu tem que ir fazendo um funil, né? Então a ideia é gerar muitas opções mesmo, ter um leque grande de opções para não deixar nada de fora, reduzir essas opções com base no que tu gosta e não gosta, para no máximo 5. E quando tu tá fazendo isso, muitas vezes tu percebe que, eu nem gostava tanto daquilo, e depois que tu descarta, se talvez tu goste, tu vai se sentir tão mal, né? A tua intuição vai te dizer que tu vai voltar com aquilo naqueles 5, né? Então, isso é muito importante. Assim, quando a gente tem a opção de descartar ou de aceitar, é melhor. Vou te dar um exemplo, tá? Muitas vezes alguém vai te perguntar assim, o que tu quer comer hoje? E tu não vai saber o que responder, porque tu não pensou sobre aquilo. Mas aí a pessoa vai te falar, tá, então deixa que eu escolho. Vou pedir aqui uma pizza e um cachorro quente. E aí tu vai responder pra pessoa, não quero pizza nem cachorro quente. Então, na verdade, tu já sabia o que tu queria, né? Ou tu pelo menos sabia o que tu não queria. Mas faltou a pessoa te deixar, né, mais afunilado ali o nível de escolha para tu poder dizer que tu não queria aquelas duas coisas, que tu vai querer provavelmente um hambúrguer, por exemplo. Então a ideia é que a gente consiga gerir esse monte de opções, afunilar, né? E aí decidir com o cérebro e também com a experiência, com o corpo, né? Com o instinto, com a intuição. E depois que tu decide, se solta e segue em frente, assim, né? Decide e vai para frente. Não olha para trás. Então, em resumo, as 5 ideias, né? Conectar os teus motivos de vida, a tua ideia principal de vida, tudo isso com o teu plano. Entender que existirão problemas de gravidade, então existirão coisas que tu não tem controle, daqui a pouco tu vai fazer um curso, né, de medicina e vai acontecer como está acontecendo agora, de eles abrirem muita faculdade de medicina e vai ter bastante concorrência, né, e tu não tem como mudar isso, tem que aceitar. Então, os 3 planos, que eu acho que é essencial, todo mundo ter 3 planos, então, o primeiro plano é eu ficar no Brasil, o segundo plano é eu ir para Londres, trabalhar como barista, né, enfim. Protótipos, então, essencial também. Se colocar numa posição de entender como é a vida daquilo, né, depois daquilo que tu vai querer fazer, né, no teu plano de vida. E o quinto, então, é saber escolher, né? Então, afunilar e escolher 5, e aí ter a oportunidade desses 5 ali de escolher um desses, ou pelo menos deixar mais ou menos escolhido. Em resumo, se conecta com o teu trabalho e tua vida, aceita ou contorna, 3 caminhos sempre, teste antes, né? E depois escolha e vá para frente, não fique olhando, né, as coisas para trás. No fundo é bem simples. Quando a gente tem curiosidade, conversas e experiências, vai dar certo. Tua jornada no início, então, é difícil, mas ao longo do tempo tu vai perceber que com um plano de carreira, de vida, de, né, todos os sentidos, a gente consegue seguir uma ideia melhor e deixar a nossa cabeça um pouco mais segura, menos ansiosa. Uma vida bem vivida, então, é uma vida cheia de sentido, de alegria e uma vida tua. Por isso que esse plano de carreira não só de carreira, desculpa, mas de vida, não pode ser feito por outras pessoas, precisa ser feito por ti. Precisa ser feito por ti, customizado por ti e para ti. Obrigado por tudo, então obrigado por ter assistido esse vídeo. Quem ficou comigo até aqui no final, eu peço que escreva um comentário, se inscreva aqui no canal, para assistir mais vídeos como esse. E dá uma curtida aqui também, fortalece aí o trabalho, para que a gente consiga, né, se manter aqui. Esse também é um dos meus planos de vida, eu diria que é o segundo, eu sempre gostei muito, ou o terceiro talvez, que é um que eu sempre gostei muito de trabalhar com vídeo, com YouTube, mas eu nunca tive a oportunidade até então de tentar. E agora eu tô tentando, então para mim vale muito se tu puder deixar teu comentário, se inscrever e curtir aqui. Começa hoje e vai valer a pena. Um grande abraço. Até a próxima.